Tinha também a cerâmica Schmidt, né? Schmidt, cerâmica sim, a Mauá, porcelana. É a antiga porcelana real, né? Que depois se tornou a Schmidt. Então, Mauá Mauá também, se caracterizou como a cidade da porcelana, né? Eu tenho até algumas coisas que eu já escrevi a respeito disso, né? Tem uns artigos, né? Isso, que Mauá, ela teve vocações muito fortes, né, no passado. E hoje o grande problema que eu vejo da cidade é que ela perdeu a vocação. Mauá hoje não tem uma vocação. Se você pegar Ribeirão Pires, que está aqui do lado, ela tem uma vocação. Ela é uma cidade turística. Ela buscou um nicho de mercado, vamos dizer, ela buscou uma configuração, falou, olha, eu sou uma cidade turística, vou trabalhar nesse sentido, vou procurar, né, conduzir as coisas e buscar recursos nesse sentido. Você pega Santo André, ela tem uma vocação, é uma cidade de serviços. Hoje Santo André se coloca como um polo muito forte na área de serviços, né? Você pega São Bernardo, tem uma característica, uma cidade industrial, né? Então, se você pensar, a pessoa vem industrial, precisa pôr uma indústria aqui no ABC, ele vai olhar com carinho São Bernardo. Por quê? Porque tem mão de obra, infraestrutura boa, né? Rodovia, tem uma série, Porto de Santos, né? Então ele tem uma série de coisas ali que facilitam, né? Você pegar São Caetano, tem uma vocação também, por incrível que pareça, mas São Caetano tem uma vocação de uma cidade tranquila, de pessoas de melhor poder aquisitivo, tá? De uma faixa etária mais idosa, tá? Mas é uma cidade com qualidade de vida. Então, e Mauá? Qual a vocação de Mauá? Mauá já foi a cidade da porcelana, tá? Já foi reconhecida, né? A porcelana real, ela produzia baixelas, tá? Filetadas a ouro e tudo mais, que serviram o castelo de Windsor na Inglaterra, a rainha Elizabeth. Então, né? Então você vê, porcelanas feitas por mãos de mauaenses que chegaram ao castelo de Windsor na Inglaterra. Tá? Então, assim, por isso esse reconhecimento, né? Porcelana Mauá, o Cerqueira Leite, João Jorge, tinha várias cerâmicas. Diz que ali onde que é mais, né? Mais o Copperrod também né? O Rod ali. Então, ali era a Paulista, né? Outra porcelana. Ali existiam três. Onde é o Juá, tinha João Jorge, que era na entrada do Zaira. Sim. O Juá antigo, né? Não o Juá novo, o Juá que foi demolido ali. Entrando no Zaira do lado esquerdo. Pra mim tinha só um Juá só. Né? Mesmo? Tinha outro? Aquela região ali, né? Aí você tinha o Cerqueira Leite, que é onde é o Poupa Tempo hoje e tudo mais. E você tinha a Paulista, a indústria cerâmica paulista ali, tá? Ali onde é a COP, que é a bifurcação da Barão com o Zaira, né? Você tinha a porcelana Mauá, no centro da cidade, a porcelana Mauá, que era na rua Japão, esquina Cabarão. Onde tem onde é Universal, a Igreja Universal ali. De dança novo lá. Isso, E aí você tinha a porcelana real, que depois se tornou a Schmidt, né? Então você vê a história da porcelana muito forte. Tinha porcelanas menores, né? Que nem o Mizuno no Feital, tinha outras famílias assim que também atuavam. Por quê? Por causa da abundância de argila, né? Então uma coisa puxa a outra, né? A cidade ela vai assim, você vê, tinha extração de pedra, num primeiro momento, extração de madeira, né? Aí ela vai se industrializando. E pela facilidade, os veios de argila, de qualidade e tudo mais, ela começa a pegar essa característica de cidade que lida com porcelana, com louça, com barro, né, com argila. E vai tendo mão de obra qualificada, né? Eu sempre falo isso daí, né? Quando a pessoa fala assim, na questão do emprego. Não, Mauá, nós vamos buscar uma grande indústria para se instalar em Mauá. Indústria do quê? Eu pergunto. Né? Uma fábrica de cerveja? Não, ela jamais viria para Mauá, uma fábrica de cerveja. Pô, mas aqui tem um monte de gente que toma cerveja e tudo mais. Então, mas você não tem a mão de obra para produzir a cerveja. Mão de obra qualificada. Isso. Então, por exemplo, você pega Jacareí, você tem 3 fábricas de cerveja. Então, vamos dizer, um grupo econômico que fosse construir uma indústria para produzir cerveja, ele procuraria Jacareí. Por quê? Porque lá ele tem mão de obra, o Senai dá cursos, ele tem facilidades já de fornecedores de serviço terceirizado, ele tem toda uma estrutura que já está treinada, está qualificada para aquilo. Tá? Então isso é fundamental para a economia, né, de uma cidade. E Mauá se desenvolve nisso daí, na porcelana. Né? E busca outros espaços. Né? Mauá teve, na década de 70, um dos melhores times de handebol, né, que disputou vários campeonatos e tudo mais. Isso aqui. Mauá teve
foi palco de disputas de competições de kart do Campeonato Paulista aqui em Mauá. Então Mauá tem uma vida, né, muito diferente em como cidade. Ela tinha uma cidade, ela tinha uma pujança. E isso na década de 80 já, 80. o kart. E na década de 70 era o handebol. Na década de 70, Mauá era a 8ª economia do estado. Ô, louco. Era o 8º município em arrecadação no estado de São Paulo. Então você vê, né? Você vê como que ela ficou para trás, né? Agora, tem uma característica que ocorre em Mauá, que é a migração, né? A migração que ela vem, né, de outros estados, que traz pessoas, né? Por quê? Porque traz pessoas para uma cidade onde é barato morar, tá? Sim. E que tem um mercado do lado consumidor dessa mão de obra, que é o ABC e é a capital, né? Então o que acontece? Esse mercado, ele consome essa mão de obra. E Mauá sempre foi uma cidade hospitaleira. Mauá é uma cidade que abraça as pessoas. Todo mundo que chega aqui é abraçado. Ela é uma mãe. Mas a pergunta, né, Regina? Depois a Regina também tem umas perguntas para fazer. Mauá hoje é uma cidade, é dormitório ou não? Até essa vocação nós perdemos. Puta, né? Até essa vocação nós perdemos. Porra. Até a vocação de ser a cidade dormitório que fomos na década de 70 e 80, né, que ganhamos esse título, também nós perdemos ele. Hoje nós não somos uma cidade dormitório. Porque hoje não é uma característica. Muitas pessoas trabalham fora, mas não é essa massa proporcional ao que era nos anos 70. Nos anos 70 você tinha aí 120 mil habitantes, né, e 40 mil trabalhava fora. Olha. Vamos dizer, hoje você tem 500 mil e você não tem, né, a mesma proporção, 150 mil trabalhando fora. Tá? Então essa característica mudou. Então nem essa vocação. Eu já coloquei isso já há algum tempo. Eu acho que de suma importância, né, que as entidades e o próprio governo municipal, tudo mais, abrisse uma discussão ampla de se buscar, tá, o entendimento para descobrir qual a vocação da cidade, né? Porque isso se faz necessário para dar um rumo às pessoas. Né? As pessoas elas têm que saber para onde tem que caminhar. Mauá é uma cidade que as pessoas elas trombam, né? Elas sabem assim meio não sabem direito para onde a cidade quer ir, para onde nós vamos fazer o quê, nós vamos investir no quê, o que é, sabe? Então o que você vê, né, é muito pouco perto do que acontece no restante do país.